de todos os fenômenos parapsicológicos. Eu e o Pai somos um. Partindo da premissa de que o bem-estar humano não depende de conhecer, mas de saber, a pesquisa não visará os fatos isolados, mas sua articulação com o grande fenômeno da vida, e as grandes almas constituirão o campo predileto da pesquisa, aquelas nas quais as condições sadias de viver constituem um autêntico laboratório experimental de vida. Os condicionamentos, tendências e ocorrências vitais inabituais já não serão confusamente classificados de anomalias, como consequência de se tomar o ser humano médio como padrão do bem-estar, mas buscando se desenvolver em cada qual semente de vida eterna que traz em si. Desde então, tal como hoje se pesquisam substâncias fisiológicas capazes de imunizar o corpo físico contra as doenças e outras tantas para amenizar o mal já instalado, com o mesmo cuidado e afã pesquisar-se-á na mente do homem esclarecido, equilibrado e justo os anticorpos para defender os seres humanos das mais cruéis moléstias mentais causadas pelo egoísmo e pela ignorância de sua real posição de crescimento na vida. Desde então a verdadeira compaixão se evidenciará na conjugação harmoniosa dos mais altos princípios espirituais entrevistos pelo homem e uma ação benéfica esclarecida pela antevisão de sua real destinação eterna. 9. O homem adormecido. Pergunta: considerando-se todos os progressos obtidos pela humanidade, em especial no âmbito da justiça social, para tornar mais imunizada a existência terrestre, poderíamos ainda assim afirmar que o homem permaneça adormecido espiritualmente? Ramatiz: para emitirmos um conceito precisamos sempre saber sob que ângulo ele foi elaborado, pois sendo a linguagem uma forma de expressão limitadora ao extremo, é necessário que as ideias sejam antes localizadas quanto ao seu ponto de origem. Partindo do ponto de vista de que nos encontramos descondicionados dos conceitos mais geralmente aceitos entre os homens, certamente que estaremos observando o campo de ação humana pelo aspecto espiritual. Essa posição nos permite permanecer capazes de extrair conceituações reais, embora geralmente consideradas demasiadamente avançadas por vós. Entretanto, vossa insatisfação difusa quanto aos padrões das vivências humanas já vos permite acompanhar, sem demasiada estranheza, nossas ideias a respeito do que seria desejável para a renovação dos padrões da espécie humana na Terra. Existindo esse elo de comunicação mínima indispensável, nossas ideias que surgirão como prováveis, embora ainda distantes de serem realizadas pela maioria dos homens. Jesus afirmou: conhecereis a verdade e ela vos libertará. A que verdade se referia? Realmente, quanto mais o homem conhece o panorama em que está situado, com espírito crítico e objetivo, mais se sente cerceado nos seus anseios de realização sadia entre os seres de um planeta caracterizado pelo negativismo em relação aos conceitos de espiritualidade. Seria, pois, uma contrassenso considerar que as palavras de Jesus se referiam a uma realização mais livre no âmbito do mundo, pois esse, em sua cegueira espiritual, procurará impedir a implantação de padrões para os quais não se encontra amadurecido. As leis sociais, os códigos de justiça e toda uma extensa gama de valores que supervisionam a atuação humana conseguiram realmente extrair a coletividade terrestre do estágio mais rude da animalidade total. Uma tentativa preciosa de regular o relacionamento humano para torná-lo mais suportável vem sendo realizado com um imenso dispêndio de tempo e de reservas de todo gênero. Entretanto, a própria improdutividade dos processos usados demonstrará, gradativamente, ao homem surpreso, que seus métodos considerados mais avançados ainda se encontram longe de representar uma forma proveitosa de equacionar o problema de seu despertar para uma vida mais feliz e mais adequada. Pergunta: como definir essa vida mais feliz e mais adequada? Ramatiz: para o homem exausto das contradições de seu meio ambiente começa a esboçar-se uma grande interrogação. Qual o ponto falho responsável pela insatisfação humana, numa sociedade privilegiada,
capaz de maiores êxitos objetivos. Que impede de ser feliz a um homem capaz de se colocar em órbita a imensas distâncias interplanetárias sem perder o controle de suas máquinas em termos de minutos e segundos? Que impede que esse homem científico desenvolva a ciência da inervação sadia, capaz de prover o mesmo grau de produtividade no que se refere à vida pessoal e coletiva? O caos social representa um ponto negro no painel das grandes realizações humanas. As estatísticas da neurose cobrem de espanto os pesquisadores do bem-estar coletivo. Tem-se a impressão de que toda essa atividade febril em que o mundo se encontra mergulhado é realizada em estado de autêntico sonambulismo, no qual o sujeito age sob comando de forças estranhas, sem possibilidade de decidir a direção que mais lhe convenha. E, nessa atmosfera de pesadelo, negociações se desenvolvem exaustivamente. A um determinado momento figuras caricaturais desvelam suas reais intenções e uma gama de padrões ilusoriamente alimentados sofre queda ruidosa. Os fantasmas do medo, do ódio e da agressão saltam excitados no panorama mundial. Toda a humanidade estremece como sob impulso instintivo, num autêntico pesadelo vivencial e clama-se por uma figura salvadora. Quando da surge já o homem intimamente se prepara para a nova disrupção. E o sono letárgico, incômodo e interminável continua a consumir as melhores energias da humanidade bem equipada, que não sabe como coordenar as suas vivências para acordar do transe em que se vê mergulhada. Pergunta: a que poderíamos atribuir a senilidade inexplicável do homem atual? Ramatiz: não consideraríamos inexplicável uma inabilidade quando ela decorre de um natural desinteresse pela aquisição da aptidão focalizada. Pergunta: poderíamos compreender que na realidade os homens ainda não desejaram despertar desse pesadelo vivencial? Ramatiz: desejam afastar os fantasmas, mas não querem parar de sonhar. Pergunta: custa-nos aceitar que as populações sofridas de regiões em conflito, assim como os homens que negociam a paz mundial, não estejam inteiramente empenhados na aquisição de novos padrões de vida para se libertarem das aflições que os atingem? Que dizeis? Ramatiz: novos padrões, sim, mas nem sempre os que seriam necessários. Pergunta: e o desejo de modificar não lhes garantirá o êxito desejado? Ramatiz: é da lei que milagres só existam na imaginação dos homens menos esclarecidos. Para a manipulação autêntica dos valores da vida é preciso encontrar os caminhos reais que a ela conduzem. A paz não pode ser produto de negociações, mas de autênticas disposições de amar e servir. Pergunta: porém, como se poderia converter os códigos políticos e sociais à expressão simples e pura de amar para servir, para ser obtida a paz? Ramatiz: e esse é o desafio do século XX, que se tornou crucial, mas que na realidade representa o mesmo desafio de todas as épocas, quando o irmão mais forte defrontou-se com a carência de seu semelhante e desconheceu sua dor. Hoje somaram-se em doses vultosas as culpas e os ódios de inumeráveis gerações de oprimidos e opressores, e não cabe a nós apontar soluções que poderiam ser classificadas como inviáveis e utópicas, numa era em que a inteligência hipertrofiada serve de bloqueio aos anseios do sentimento da humanidade. O homem encontra-se ávido de usufruir todo o prazer que o conforto material lhe proporciona, não desejando ser perturbado com a simples notícia de que seu irmão não tem nem onde morar, considerando ser esse um problema que o outro precisa solucionar, pois as oportunidades estão aí para todos. Não possui a disponibilidade mental e nem a sensibilidade suficiente para tentar, na hora do rush, meditar sobre o desconforto dos que se amontoam no coletivo, quando o seu próprio carro tem ar refrigerado e música tranquilizante. Perdeu por atrofia a capacidade de perceber a posição do outro, mas isso não o preocupa, pois o tempo é pouco para aproveitar todas as solicitações hedonistas que a megalópole moderna lhe pode oferecer, com o agravante de que, quando os prazeres de sua cidade já se tornaram insípidos,
O próprio mundo lhe oferece um campo infinito de novas atrações. E aquele que viaja para o estrangeiro como quem vai até a esquina precisa de incentivos fiscais para aplicar sua fortuna desproporcional em empreendimentos capazes de abrir novos campos de justiça social, esquecido de que muitas vezes a riqueza que locupleta seus cofres e reservas está sendo extraída do sangue ou linfa vital de muitos outros que, legalmente, nada podem fazer contra o sistema. Pergunta: tendo em vista o princípio do karma ou lei de causa e efeito, considera-se que os que sofrem o efeito negativo do sistema, seja ele qual for, estariam simplesmente recebendo o choque de retorno de seus atos passados. Assim, a responsabilidade seria deles próprios e não de quem usufrui os benefícios da situação dominante. Que dizeis? Ramatiz: ao analisar o panorama social só nos interessa perceber em que termos cada um está se conduzindo para aproveitar a oportunidade de crescimento que a vida oferece. Compreendamos que os sistemas sociais inadequados representam reflexos dos atos desavisados dos próprios que hoje lhes sofrem as consequências desagradáveis. Porém, nem assim os novos donos da situação deixarão de responder por suas distorções espirituais perante a coletividade que deles depende. Do contrário, um círculo vicioso interminável prosseguirá, se não partir, de quem tem meios para isso, uma reação sadia para instalar novas concepções de convivência entre os homens. Pergunta: sabemos que Jesus afirmou a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. De lá para cá todos os cristãos repetiram tal afirmação, reconhecendo seu sentido de exortação para o desapego aos bens materiais. Entretanto, nossa civilização é essencialmente materialista em seus valores. Como desencadear uma reação em sentido espiritual se até hoje ela não foi possível? Ramatiz: pela saturação dos fatores negativos que tal atitude provoca. Pergunta: não será esse um processo excessivamente penoso? Ramatiz: ele foi escolhido pelo próprio homem quando se negou a utilizar os valores do espírito por ele classificados como inacessíveis, estranhos e inabordáveis. Pergunta: porém, essa não é uma condição natural do processo evolutivo, que o ser menos amadurecido valoriza os bens materiais sobre os espirituais? Ramatiz: valorizar menos os bens espirituais por mera condição do processo incipiente de evolução não representa a mesma coisa que supervalorizar os bens materiais, como prejuízo para a aquisição de novos horizontes para o espírito mergulhado na degradação da avareza, do egoísmo e das paixões dos sentidos. O selvagem e o campônio vivem junto à natureza quase como parte dela, sem cogitar da existência de amplas expressões da vida espiritual. São simples em suas pretensões e só atacam quando se sentem ameaçados em suas convicções ou em sua sobrevivência. O homem civilizado, tecnicamente bem preparado, calcula friamente como atrair aos seus cofres os bens materiais supérfluos para o seu bem-estar, mas que representam uma ociosa sensação de grandiosidade e poder sobre seus semelhantes, manipulando-lhes a consciência, impondo-se a eles como seu senhor para uma subjugação mental, moral e material, sem possibilidade de questionamento. Erige um sistema que lhe convém ao bem-estar material sobre os escombros da liberdade de seu próximo e frequentemente se arvora na posição de benfeitor com relação àquele a quem veladamente conduziu à situação de indigência total. Os bens da terra foram criados para usufruto de todos e simultaneamente para o aprendizado do amai-vos uns aos outros, como a lei exige. Consequências moralizadoras são disseminadas através dos séculos no pano de fundo da consciência dos que denegriram o panorama terrestre com os sinais indeléveis da cupidez e do desânimo na alma dos desvalidos da sorte. Na resposta ao anjo anunciador, Maria emite profundo conceito de verdade ao afirmar que o Senhor encheu de bens os necessitados e despachou os ricos de mãos vazias. Observadas em suas devidas dimensões, essas palavras revelam a supervisão do alto sobre o procedimento dos homens.
E embora o rico prepotente não seja capaz de acordar a tempo para deter sua atividade responsável pelo sofrimento de outros irmãos, ele surgirá mais tarde como pobre e desvalido da sorte, a curtir os malefícios do sistema egocêntrico criado pelas suas próprias mãos. Sua alma gravará indelevelmente as dores dessa experiência e, quando reencarnar novamente, será profundamente sensível ao sofrimento dos desamparados pela sociedade. Aos poucos uma imunização será realizada nas almas adormecidas e o pesadelo vivencial as obrigará a acordar mais facilmente quando a oportunidade se repetir, pois uma natural tendência o aproximará da situação de carência do próximo, com o sentimento de compaixão e solidariedade a se esboçar, numa demonstração de que já não se encontra tão embotado na anestesia da matéria. Se não foi capaz de olhar o sofrimento de seu irmão e nem mesmo suas necessidades mais prementes conseguiram mobilizá-lo para a fraternidade, aprenderá pela luta em causa própria a maneira de participar da vida sem causar danos a outros seres criados. Pergunta: como compreender a situação de reação à mentalidade geral se o homem nasce e cresce sendo mudado pelas ideias do ambiente em que vive? Como vencer o círculo vicioso quando, ao renascer, o espírito evoluído encontra influências que fortalecem suas tendências? Ramatiz: se os padrões foram criados por eles, pelos mesmos devem ser quebrados. Pergunta: porém, não seria exigir demasiadamente de quem não tem capacidade para isso? Ramatiz: a capacidade se desenvolve de acordo com a direção dada à vontade. Pergunta: mas, se o que falta é a vontade, fecha-se o círculo vicioso. Qual a solução? Ramatiz: esperar a sensibilização positiva ao bem geral. Pergunta: não vos parece haver um certo fatalismo injusto no fato de um ser evoluído estar entregue a si mesmo? Ramatiz: os espíritos estão tão entregues a si mesmos quanto o próprio corpo do homem. O organismo humano possui mecanismos adquiridos através de seu desenvolvimento milenar. Recebe vitalidade do meio ambiente e encontra-se pronto às reações saudáveis. Entretanto, cabe ao portador do corpo, isto é, ao espírito encarnante, a escolha do tipo de alimento que será ingerido. Do seu discernimento, cuidado e previsão dependerão sua saúde. No âmbito espiritual, também, os mecanismos psíquicos encontram-se prontos a responder e o farão conforme o alimento moral selecionado pela decisão consciente do espírito que se encontra em aprendizado. Pergunta: se há um espírito em aprendizado, como utilizar medidas corretivas que desembocam no sofrimento, se a lei é amor? Ramatiz: o próprio espírito anseia por elas quando se cansa de agir em oposição ao progresso. Pergunta: não existe, então, um programa corretivo compulsório? Ramatiz: existem leis gerais que limitam o âmbito de ação dos que se encontram em desequilíbrio. Essa ordem geral é a responsável pela contenção dos aspectos destrutivos num âmbito que inabilita os menos esclarecidos para o acesso indiscriminado aos bens da vida. A serenidade com a qual essa lei do amor pauta o comportamento dos menos esclarecidos serve simultaneamente de estímulo ao seu crescimento e de defesa ao bem-estar do conjunto. O cansaço nas investidas contra o amor que protege e resguarda o bem comum termina por conduzir às reformas necessárias os menos esclarecidos. Ninguém os força, ninguém os corrige. Respeita-se o seu processo de crescimento íntimo, pois os espíritos já evoluídos conhecem profundamente os mecanismos através dos quais chegaram a ser o que são. Pergunta: não haverá uma forma de desamparo nem se deixar crescer ao sabor dos acontecimentos? Ramatiz: para quem conhece a lei não existe nada que esteja ao sabor dos acontecimentos, no sentido do acaso e da falta de previsão. O amor é uma lei abarcante presente em cada experiência vital desde o átomo aos esplendores da mais alta hierarquia espiritual. Tal como se observa tranquilamente a perda da primeira dentição, sabendo que ela será substituída por nova, mais adequada e que esse é um processo pelo qual todos passarão,
mas que suas repercussões dependerão dos cuidados que facilitem o andamento do processo. No âmbito da vida espiritual conhece-se as fases do crescimento interno da alma em evolução, observa-se serenamente suas mudanças e respeita-se suas decisões e seu aproveitamento, sem que essa atitude represente diferença ou menor esforço. Ao contrário, saber velar com amor sem perturbar a natural experiência de crescimento é uma aptidão que se adquire somente após grandes etapas de aprendizado da psicologia espiritual, bastante sutil para a maioria dos seres que desencarnam condicionados aos padrões da dominação e da falta de amor. Pergunta: então considera-se que voltar a viver em ambientes evoluídos é a melhor forma de aprender a evoluir? Ramatiz: é preciso não esquecer que os ambientes não são evoluídos. Toda a criação clama poderosamente sua condição de harmonia, beleza e amor. Os conceitos através dos quais os homens pautam seu comportamento é que impregnaram a aura da Terra com os miasmas mentais e emocionais da guerra em todas as suas nuances, desde o simples mau humor caseiro até a explosão de artefatos de destruição em massa. Todo aquele que decide conhecer a verdade liberta-se, eis aí como Jesus afirmou. Porém, como todos os bens preciosos, o preço de sua aquisição é proporcional ao seu valor. Pergunta: porém, essa libertação não seria mais fácil entre irmãos mais esclarecidos? Ramatiz: mesmo pertencendo a humanidades menos evoluídas, os espíritos que encarnam encontram sempre centímetros suas novas experiências, o famoso paralelismo entre o bem e o mal. Cada época, cada civilização, por mais remota ou mal dotada que fosse, dispôs de elementos suficientes e adequados de esclarecimentos nos magos, nos profetas, nos pajés, nas videntes e numa série infindável de sinais que a espiritualidade providencia individual e coletivamente para despertar a memória humana quanto aos seus compromissos com a eternidade. O simples ciclo da vida, o nascimento e a morte física representam alertas cotidianos para a meditação sobre a finalidade da vida. Mas, por ser essa vida tão excelente, a alma se inebria com suas manifestações primeiras na matéria, apega-se a elas e recusa-se a crescer, como criança ainda matura que ama seus brinquedos e não deseja viver plenamente as experiências que ainda lhe parecem insípidas na lida diária dos adultos. Pergunta: há alguma passagem do Evangelho na qual Jesus se refira especificamente a essa situação de adormecimento do espírito humano? Ramatiz: em Lucas 13:34, podemos ler: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como uma ave recolhe-os de seu ninho debaixo das asas, e tu não quiseste. Considerando que todas as passagens da vida de Jesus possuíam um sentido de pedagogia espiritual em âmbito universal, não se pode compreender que se dirigisse exclusivamente aos homens que até então haviam encarnado em Jerusalém, o que restringiria de maneira absurda e desproporcional os ensinamentos de um mestre da elevação de Jesus a um pequeno número de seres humanos. Para os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, desde que os ensinamentos de Jesus aplicam-se à evolução da humanidade como o conjunto dos seres que vêm à Terra para evoluir, torna-se clara a alusão ao comportamento desavisado de uma grande faixa de seres humanos que, na grande Jerusalém em que a Terra está representada, furtam-se à aprendizagem do amor, saqueiam os bens da vida, destroem a paz do semelhante e revoltam-se contra os desígnios que provêm a evolução. Pergunta: poderá parecer, entretanto, um pouco distante da realidade atual a acusação de matar profetas e apedrejar os enviados. Como interpretá-la? Ramatiz: extraindo do texto seu sentido alegórico, ou seja, filtrando, através da letra, o espírito que vivifica. Pergunta: existirão, na atualidade, pessoas que possam ser designadas por profetas? Ramatiz: profetas foram, em todas as épocas, os que se dedicaram à árdua tarefa de viver por antecipação, relativamente à maioria,
experiências internas que os habilitavam a ultrapassar os conceitos gerais, em qualquer área de atividade. O termo assumiu uma conotação divinatória em virtude de se ter vinculado à experiência marcante dos homens que, em Israel e em outros povos, eram portadores de sementes de grau mais amplo de visão espiritual. Entretanto, o que os classificava como profetas não era propriamente sua vinculação a uma corrente dedicada à espiritualização dos homens em termos ascéticos ou místicos, mas a abertura consciencial que haviam conquistado, em virtude da qual podiam funcionar como canais para as mensagens mais convenientes à evolução de sua época. Ninguém se lembraria de aplicar esse termo a um cientista ou político. No entanto, os transes espirituais necessários a uma autêntica inspiração para o progresso coletivo da área de ambos tomam a mesma característica de penetração nos arcanos do futuro, exigindo uma formação receptiva e simultaneamente resistente, capaz de permitir verificar projetos ocultos na mente divina em relação aos seres humanos. Exige, ainda, que perseverem, como os profetas que jejuavam no deserto, pois hoje aquele que fala em nome do bem geral é tão incompreendido e perigosamente assediado pela emissão negativa dos sentimentos antifratemos, que podem, sem nenhum favor, ser classificados como profetas do bem geral, que jejuam para purificar-se, pois encontram-se árduas provas para as quais o ambiente humano não oferece abastecimento espiritual. No deserto representado pela solidão, em suas lutas heróicas, desenvolvidas sem aprovação nem apoio, aprendem a conhecer a mesma reação que fazia os antigos supersticiosamente temerem e apedrejarem os que falaram iluminados em termos do bem geral. Hoje, perdem o emprego, sofrem marginalização e até mesmo perseguições que não lhes retiram um mérito equivalente aos que se refugiam no deserto, pois, no asfalto e vestido com o traje do cidadão do século XX, podereis encontrar o pai de família que, por ser fiel à sua consciência, vê a capacidade de prover a subsistência de sua prole gravemente ameaçada. A figura enxuta e áspera do profeta do passado gravou na mente humana a imagem do defensor da verdade em tempos para os quais todos os conceitos eram mais concretamente objetivados. Profetizar é sentir antecipadamente o progresso, sem que isso obrigue o ser humano a pertencer a uma escala diferente das criaturas normais. Todos que penetraram os desígnios evolutivos um pouco além de seus contemporâneos, serviram de instrumento para impulsionar o progresso e, mesmo continuando a pertencer ao rol dos seres necessitados de evolução, deram sua contribuição profética à vida. Na área política, tivestes em Gandhi um pioneiro dos processos amoráveis de conduzir coletividades, em Galileu, Giordano Bruno, Joana d'Arc, Albert Schweitzer e tantos outros homens e mulheres imperfeitos mas incendiados pelo anseio de servir, recebestes entre vós autênticos profetas, que continuaram a clamar no deserto, com um número reduzido de seguidores e frequentemente sendo acusados, feridos, quando não sacrificados. E o Senhor continua a fazer ecoar sua voz nas palavras do Evangelho: Jerusalém, Jerusalém, quantos ouvirão a tempo? 10. O trabalho e a recuperação. Pergunta: quando o espírito reencarna e recomeça um novo ciclo de aprendizado, amortece a memória espiritual para assumir novos compromissos e recomeçar as experiências malogradas no passado. É comum então sentir-se assoberbado pelos receios, conflitos e padecimentos vários que o conduzem a receber as tarefas como peso quase insuportável e arrastar-se assim uma existência inteira. Haverá proveito nessa existência assim tão marcada pelas repressões e humilhações de toda a sorte? Ramatiz, a dor alerta para a existência da ferida. Pergunta: mas, se o espírito se sente desanimado e ferido, de que modo se poderá dar o aproveitamento? Ramatos, pela recuperação lenta e gradual de sua sensibilidade para os temas em que antes nem sequer parava para refletir, agindo inadvertidamente com o comportamento desavisado habitual. Pergunta:
poder-se-ia julgar que haveria progresso nessa incômoda situação, que geralmente conduz à inconformação, à revolta e os sentimentos de culpa. Ramatiz, mais do que na estagnação anterior diante de conflitos insolúveis. O incômodo, o desassossego, a insatisfação também constituem remédios, embora amargos e pouco valorizados. Pergunta, porém, o espírito que sofre não compreende bem porquê, ou que sofre compreendendo que deve merecer, mas sem saber superar seus sentimentos, não estará agravando seu karma com a revolta ou a incapacidade de reagir adequadamente. Ramatiz, o karma não é um território delimitado, de cujas fronteiras se retirem ou coloquem coisas. Representa uma palavra capaz de designar o fluxo contínuo de atitudes responsáveis pelo ambiente vibratório do espírito. Se ele ainda se revolta ou se conduz desajustadamente, mas já consegue deplorar tal situação, sua constituição psíquica já é capaz de produzir elementos de menor rigidez em relação aos seus hábitos anteriores. O incômodo dessa autoavaliação negativa poderá abrir campo a atitudes mais flexíveis a qualquer momento, quando o empenho em vigiar se fizer maior. Pergunta, porém, essa atitude de padecimento e remorso não parece, à primeira vista, muito positiva ou aberta à criação de um clima de realização construtiva, não é assim? Ramatiz, quando a terra está envolta nas fermentações dos resíduos mal cheirosos, poucos refletem na preciosa química preparatória do solo adubado e vivo que então surgirá. A alma humana precisa fermentar seus resíduos para enriquecer-se. Como é natural, será preciso proporcionar tempo e esperar que a semeadura seja boa, ainda assim sabendo regar e cuidar, para que, no tempo oportuno, surja vegetal sádio e útil à vida. Pergunta, observando o panorama de trabalho do homem na Terra, surgem-nos três características mais evidentes, nas quais seu labor parece se situar: uns trabalham para sobreviver, outros procuram compensações materiais de enriquecimento e para outros ainda o trabalho é derivativo onde se pretende compensar a insatisfação geral com a vida e esquecer as frustrações. De que forma a recuperação visada neste capítulo poderia ser alcançada e que representaria ela? Ramatiz, recuperar traz o sentido de reaver, tornar a possuir, tomar posse de algo que se perdeu. Tendo em vista que o espírito mergulha na matéria não para se identificar com ela, mas para aprender a definir seus próprios rumos a partir das escalas menores da evolução, a recuperação, aqui citada, refere-se ao momento evolutivo em que o espírito se aposta do sentido direcional impresso no seu processo evolutivo nos mais recônditos recessos de sua centelha de vida. Assim como o código genético contém o germe de toda a estrutura orgânica do homem, ao encarnar, uma predisposição à evolução adormece no âmago da centelha, pronta a responder ao apelo consciente do espírito que desperta, percebe a vida e quer assumir seu papel criador dentro dela. O conjunto formado pela consciência espiritual, do qual a centelha é o centro coordenador latente, integra-se no ritmo da harmonia e desse modo a consciência sente-se resgatada ou recuperada para a vida maior, respondendo aos apelos profundos de uma voz interior que aparece empenhada em mostrar o rumo pressentido, mas ainda vago, para a iniciante capacidade de sintonia global com a eternidade. Aqueles ecos longínquos que antes surgiam como uma predisposição para buscar uma felicidade mal definida e nunca alcançada evidenciam-se como um reconhecimento de rumos novos, mas que na realidade não passam de uma capacidade, que se revela, de perceber realidades preexistentes, mas não identificadas até então, em virtude de ausência de uma diretriz segura no início dos esforços evolutivos ocasionar o acúmulo de dificuldades que precisarão ser superadas à proporção que o despertamento se efetue. Justifica-se o uso do termo recuperação para expressar o que na realidade representa um despertamento interno por simples amadurecimento espiritual. Trata-se de recuperar ou assumir conscientemente um sentido direcional preexistente mas não conscientizado, aparentemente perdido com o mergulho na matéria,
mas que jamais deixou de existir impresso na sensibilidade ou contextura inexprimível da própria essência do ser. Seria como acordar ecos de uma realidade interna ignorada até então. Pergunta: sendo assim, o trabalho a que vos referis não seria a atividade externa do homem, mas a tarefa mais profunda do espírito, não é assim? Ramatiz: quem poderia separar os dois aspectos? Pergunta: entretanto, na vida humana, observamos uma completa desvinculação entre ambos esses objetivos. Que dizeis? Ramatiz: a desvinculação é aparente. Toda uma dinâmica interna se mobiliza quando o homem se afoga no trabalho do plano material, sem perceber a repercussão espiritual do mesmo. Pergunta: que valor existiria para ser atingido o objetivo de harmonização, nesse trabalho assim tão desligado de objetivos de crescimento espiritual? Ramatiz: para haver uma desvinculação seria necessário que existissem fronteiras entre o espírito e a matéria, o que não ocorre. A vida provoca as situações que funcionam como autênticas explanações ou aberturas de visão panorâmica ao espírito, embora se não consiga classificá-las por normas acadêmicas da religiosidade vigente no planeta. Chorar, sentir, viver, são os instrumentos hábeis para a abertura dos canais espiritualizantes nas almas em nível mais baixo de evolução. Não importa que elas não hajam programado deliberadamente as lições dessa situação, se elas colhem por dentro, sem meios de se lhe escaparem as almas em aprendizado vivencial. As religiões, filosofias e mesmo os toscos projetos de renovação espiritual concebidos pelo homem em seu aprendizado menor não são necessários à consecução dos propósitos divinos. Todas essas concepções humanas funcionam como elementos em que o homem encarnado se apoia para orientar-se satisfatoriamente dentro de um fluxo de acontecimentos que, na sua maior parte, lhe escapa à percepção. Forças cósmicas atuam em todas as dimensões sobre o universo e o homem é um elo dessa cadeia, com liberdade condicional para atuar segundo as leis do conjunto e numa margem de tolerância dentro da qual seus desvios são permitidos. Como sua percepção não alcança além dessa estreita margem de tolerância, percebe-se como livre para atuar, o que lhe é oferecido sob a forma de estímulo ao crescimento constante. A partir do momento em que toma contato com essas leis gerais, no entanto, é que realmente passa a ser livre para ele o trânsito em todas as dimensões, porque será capaz de deslocar-se amplamente, sem produzir colisões e sem se sentir tolhido porque já sabe e sente a vida maior em toda a sua grandiosidade e esplendor. Até então poderia ser descrito como um servo de sua natureza pouco evoluída que, a partir de um determinado momento, recuperou seu sentido direcional latente e começou a ser um livre batalhador em prol do crescimento de suas potencialidades espirituais. Pergunta: como podemos compreender a afirmação de que a certa altura do processo evolutivo o trânsito torna-se livre em todas as dimensões para o homem? Ramatiz: as portas que se abrem diante do espírito imortal através das sucessivas escalas da evolução funcionam automaticamente à proporção que ele se aproxima do crescimento interno correspondente. Não nos referimos aqui à ânsia de poder que acomete os seres pretensamente espiritualizados, tornando-os capazes de impressionar pela força de seu pensamento ou pela posse de conhecimentos interditados ao vulgo. O conceito de evolução não coincide com o de acesso a poderes chamados ocultos ou mágicos, do mesmo modo que o homem culto nem sempre é o mais inteligente. Aqueles que impressionam pela aquisição de poderes ocultos são como os vendilhões do templo, aos quais Jesus criticou pelo descrédito a que submetiam as altas transações do espírito imortal. Nada existe oculto ao espírito evoluído, pois, naturalmente, ao se aproximar de novas portas que vedam os caminhos mais amplos, essas se abrem espontaneamente ao ser que, pelo seu crescimento interior, fez jus a uma nova etapa evolutiva e tornou-se digno de acesso às mais sagradas e preciosas realidades da vida superior. Compreendendo que não seria justo divulgá-las,
Esses que cresceram por evolução natural sabem que a cada qual a vida oferece segundo o próprio grau de amadurecimento e não se preocupam em deslumbrar o próximo com a notícia de suas aquisições pessoais. Essa atitude de pretensa superioridade só poderia causar transtornos, pela sugestão de que haveria diferenças entre os seres criados, pois os menos evoluídos tendem sempre a julgar inacessível o plano em que os seres mais esclarecidos permanecem. Deslumbrar não é a forma de fazer crescer isso a extrema capacidade de amar, testemunhada por um mestre da categoria de Jesus, justificava que trouxesse à luz os grandes feitos que o incluíam entre os seres mais graduados da hierarquia espiritual. Mesmo assim houve quem o julgasse o próprio Deus e muitas disputas se prolongaram pelos séculos em torno de sua figura mansa e humilde, na mais pura acepção desses termos. O espírito que desperta para o crescimento interno sente-se reverente em excesso para poluir a atmosfera de paz criada no templo interno de sua alma, e esse fato livra da tentação, que vulgarmente acomete os homens, quando alcançam alguma vitória humana, induzindo-os a expandir uma divulgação prematura dos bens alcançados. Compreendendo em profundidade os mecanismos poderosos que regem a vida, o verdadeiro iniciado sabe que seus irmãos serão introduzidos oportunamente às mesmas experiências profundas, no tempo adequado do seu amadurecimento interno e não se aventura a quebrar o ritmo natural do crescimento espiritual de seus irmãos. Essa atitude imatura não seria digna de um ser que penetrou o mecanismo da vida, que o conhece por dentro e sabe reconhecer a adequação do gradual amadurecimento exigido pelo grande cronômetro da vida, para a eclosão parcelada da vitalidade que é ritmo, harmonia, crescimento e sabedoria. Desse fato decorre que os grandes espíritos limitam-se a amar a humanidade, oferecendo o clima mais favorável à exteriorização gradativa das potencialidades de cada qual. Eis porque Jesus vos afirmou que o maior entre vós seria o que se tornasse o servo de todos os outros. Só os insensatos tentam forçar as portas do conhecimento maior, sem haverem adquirido equilíbrio suficiente no campo do sentimento, pois esta última conquista representa o atestado do verdadeiro crescimento interno, o senso direcional, capaz de impulsionar as realizações no sentido da real evolução do espírito. Aqueles que procuram manipular as forças espirituais sem uma adequada e correspondente preparação perante a lei do amor, agem como curiosos que, inadvertidamente, penetrassem um laboratório de complexas operações científicas e tentassem, por imitação, reproduzir as atividades dos cientistas, cujos atos se baseiam no conhecimento profundo das leis que regem a natureza. Poderão adquirir experiência na manipulação empírica dos recursos disponíveis, porém, em virtude de sua inadequação para o papel de mentores dos bens da vida, a qualquer momento poderão ferir-se e prejudicar também o crescimento natural de seus irmãos por uma inabilidade no trato com as forças superiores. O livre trânsito a que nos referimos corresponde, pois, a um desabrochar de potencialidades latentes, cuja eclosão, embora bastante natural ao longo da escalada evolutiva, ainda mesmo assim, é capaz de tornar perplexo o espírito que a sofre, pela beleza inusitada dos fenômenos internos de crescimento que se desenrolam sucessivamente aos olhos maravilhados daquele que sente desabrochar em si sua condição de ser com a vida, de senti-la como sua aliada generosa e pródiga, em recursos de enriquecimento espiritual crescente. Essa condição evolui para o êxtase de viver em perene comunhão com o fluxo da criação e a liberdade então desfrutada proporciona ao espírito a sensação de ser o filho pródigo que retorna aos vastos domínios de seu pai, onde, com surpresa, identifica que nenhuma restrição lhe é feita à capacidade de evoluir indefinidamente. As incursões espirituais desse teor expandem-se além das dimensões comuns dos sentidos humanos. Fazem parte do êxtase dosado do crescimento além das fronteiras da matéria e trazem o espírito numa sublime inquietação, intraduzível em palavras humanas.
A única fórmula capaz de ser mais próxima para traduzir tais eventos internos é aquela em que todos os grandes espíritos colocaram a ênfase de suas pregações: o amor, expressão máxima silenciosa e eloquente, capaz de permitir que se filtre até as paragens mais rudes da vida o suave perfume da mais pura espiritualidade, que nada exige e como um doce bálsamo atenua o eco do sofrimento nas escalas menores da evolução. Como produto de altas dimensões da criação, o amor é inexprimível, embora, em sua impossibilidade de definição, seja a mais eloquente das mensagens a todo e qualquer espírito, pois, sendo a essência da vida, repercute irresistivelmente, mesmo nas mais rudes condições da existência, de cuja essência participa, mesmo quando o espectro da dor e das mais violentas distorções tenta mascarar ao ser vivente sua sublime condição de parcela viva do todo grandioso universal. Pergunta: se o binômio trabalho e recuperação resume a fórmula do despertamento espiritual em suas diversas gradações e esse despertamento conduz à eclosão do amor latente na centelha espiritual do homem, poderíamos afirmar que trabalho é amor, Ramatiz, se encartarmos o amor como uma energia capaz de ser aproveitada em graus diversos de sofisticação ou de aprimoramento, segundo a evolução do espírito, essa definição seria correta. Pergunta: e que dizer daqueles que se empenham em atividades contrárias à evolução espiritual? Ramatiz: poder-se-ia compreender que mesmo assim encontram-se envolvidos pelo manto do amor, que lhes permite a atividade negativa em nome de uma experiência necessária à sua correção futura. O simples ato de atuar mantém o espírito em despertamento consciencial gradativo, seja pela dor, seja pela alegria. O espírito que se imanta às baixas camadas existenciais está desenvolvendo uma forma rudimentar de amor e o mesmo mecanismo que o atrai para esse labor insano servirá para despertar-lhe a necessidade contrária de resistência ao erro, no momento em que sua compreensão despertar e perceber a necessidade de esforçar-se em sentido oposto. A luta aqui então será travada entre suas tendências criadas em nome do amor obrigá-lo ao esforço salutar e, como o atleta se mantém em forma executando exercícios que o habilitem a superar forças opostas, os hábitos contrários ao progresso, no espírito que desperta, representam o desafio correspondente à força da gravidade, que tenta reter o atleta, impedindo de lançar-se em saltos de maior envergadura. Não se poderia considerar a gravidade como inimiga, porque retém os seres agregados à crosta terrestre. Pois sabe-se que esse é o plano, construir panoramas que acolhem e retêm enquanto ave em plume, deixando no entanto que o sublime atavismo espiritual do desejo de criar asas, a seu tempo, cumpra a tarefa de impulsionar para reações de libertação cada vez mais ampla. Trabalho, portanto, é vida e vida é amor. Diz a tradição espiritual que quando os espíritos trevosos não conseguem deter o fiel aprendiz pelas mais rudes provações, inoculam-lhe o veneno do desânimo, como último recurso e, quase sempre, por esse modo, atingem temporariamente seus objetivos nefastos, reacendendo a chama do orgulho que se mascara de incompreensão recebida e aparentemente insuperável. Nas palavras sábias do apóstolo Paulo, já foi dito que aquele que não se encontra experimentado na palavra da justiça ainda é menino e se alimenta de leite. E quem ousaria afirmar que o leite, ou seja, os valores compatíveis com o bem-estar nas camadas menores da vida não preparariam o terreno para o crescimento necessário e a maturidade oportuna? Daí decorrem os olhos santos e iluminados dos seres amoráveis capazes de ver em tudo e em toda parte a mão de Deus apontar os caminhos verdadeiros pelos meios mais diversos. Desde então o universo se expressa como uma explosão de luz onde as almas mais rudes se encontram tocadas pelos reflexos longínquos do esplendor divino, pelo simples ato de existirem e, em sua existência, serem uma resposta ao impulso do crescimento latente na mais profunda intimidade de seu ser. E o santo, o iluminado, o ser afinado com a vida,
distingue nuances da mais pura espiritualidade nos brutos seres das escalas menores da vida, pois o som inaudível das esferas superiores repercute na mais negra caverna dos abismos infernais, onde a luz parece não ter acesso. O olhar agudo do iluminado, no entanto, pode captar a força criadora como uma contraparte desses abismos infernais, e nas crateras peçonhentas dos vícios mais daninhos ele antevê o cansaço que em breve se apossará daquela centelha destinada ao progresso, e que se renderá, por não conseguir mais resistir à sua vocação inevitável de crescer para a luz. A lei é amor. Nada nem ninguém consegue a ela escapar. Onde identificardes a dor, buscai compreender que ela é a sombra, que existe como consequência dos anteparos colocados diante da luz, mas que o simples fato de o contraste sombrio se manifestar comprova que, do lado oposto, a luz é a causa suprema de tudo, a vibrar no universo e para onde tudo flui inevitavelmente, como um manso e caudaloso rio, cuja superfície parece imóvel, possuindo, no entanto, correnteza segura e permanente em direção ao oceano infinito. Buscai e achareis, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Nessas palavras o mestre sintetizou o processo a que nos referimos. Em sua excepcional capacidade de traduzir em termos singelos o conteúdo grandioso das leis do amor, legou, nos textos evangélicos, princípios eternos de renovação espiritual, capazes de apoiar o ignorante e o erudito, desde que em ambos a voz sem som da consciência desperta receba a devida atenção por parte do interessado. Se o ignorante não se deixar abater pela rudeza de sua batalha com as forças involuídas e não se enredar pelos chamamentos da matéria, se o erudito não se envaidecer com as parcelas de verdade esparsas nos ensinamentos acadêmicos e prevenir-se contra o absolutismo da razão deformada ao sabor das épocas, ambos poderão, igualmente, imprimir ao seu processo de amadurecimento espiritual o impulsionamento seguro dos que adquiriram olhos de ver e ouvidos de ouvir. A exemplificação do mestre constitui o atestado vivo da validade indiscutível de seus ensinamentos. Aos que o consideram uma figura lendária, certamente suas palavras soarão como mais um acervo de ideias generosas mas desprovidas de lastro no ambiente conturbado da terra. Porém, para aqueles dotados de uma sensibilidade maior, cuja natureza já desperta para a necessidade de crer na força criadora da vida, uma inefável alegria transborda de seus espíritos ao perceber que o cenário espiritual sombrio do planeta teve o privilégio de hospedar a excelsa figura de um peregrino cuja estatura espiritual marcou indelevelmente o panorama circundante. Quando a alma encarnada na Terra atinge o refinamento espiritual adequado, encontra na tradição secular o relato de todos os iluminados que deixaram, atrás de si o rastro da beleza paradisíaca de seus atos de amor. E como o peregrino que se dispõe a conhecer os lugares santos, passa em revista as notícias deixadas por todos eles, pasmando-se diante da obra-prima constituída pela Boa Nova, onde o amor se apresenta com uma mescla inigualável de ternura e virilidade, de sabedoria e plena entrega aos ditames da luz. Em todos os outros grandes servos da verdade encontra nuances da mesma realidade pregada na Boa Nova. Entretanto, o relato da passagem do Mestre Jesus no planeta preenche todas as nuances da exemplificação condensada de verdades antes pregadas parceladamente por seus antecessores. Conhecendo integralmente as manifestações gradativas das leis espirituais, assim como soube reduzir seu próprio potencial a ponto de encarnar e conviver com os seres de uma escala tão distanciada no grau evolutivo, da mesma forma conseguir dizer o indizível, isto é, falar de coisas corriqueiras em palavras que possuíam a chave das grandes leis universais, o próprio segredo da vida. Ao reduzir sua expansão espiritual e colocá-la em holocausto à redenção da humanidade, um grande ato de magia repercutiu entre os humanos. Um ser inverteu o fluxo da vida para tocar o âmago da sensibilidade coletiva do orbe terráqueo. Ao fazê-lo, demonstrou a existência da escala hierárquica,
da qual participava e que afirmava ser a mesma que todos pertenciam. Inverteu a ordem da vida para comprovar que o amor é força que transita livremente entre o grande e o pequeno. Desse modo, procurou dar conhecimento, ao homem cego na matéria, de que ele também possui um trabalho a realizar. Assim como o mestre viera resgatar da ignorância os seres pequeninos da terra, cada qual possui um resgate semelhante a fazer, despertar em si mesmo, pela estrada penosa do esforço próprio, a luz que ainda se encontra velada e precisa ser posta em situação de clarear os caminhos internos. Veio até o homem para convidá-lo a ir até ele. Os extremos se tocaram, o equilíbrio já pode ser encontrado, o trabalho de recuperação passou por uma reformulação decisiva, pois daí em diante cada ser vivente na Terra pôde ter a certeza de que o Mestre viverá com ele pelos séculos afora, servindo de exemplo e de arrimo para a eclosão do abençoado momento evolutivo em que a alma possa tomar em suas mãos as rédeas do seu próprio destino eterno. 11. Um círculo que se fecha. Pergunta: a que círculo se refere o título deste capítulo? Ramatiz: ao espaço compreendido no interior da circunferência descrita pelo espírito em sua evolução. Pergunta: parece-nos bastante hermética essa explicação, com um simbolismo tão profundo que não será facilmente compreendido por todos os leitores. Ramatiz: embora nossas mensagens sejam endereçadas a todos os homens, certamente exigem esforço, somente realizado por aqueles que estejam prontos a dar o valor devido ao aprendizado espiritual. Quando alguém se dispõe a melhorar na vida, intensifica suas atividades, como podereis verificar facilmente, matriculam-se em massa os seres humanos nos cursos de aperfeiçoamento de todas as espécies, o que já levaram os espíritos que se comunicaram nas mensagens contidas na obra kardeciana a afirmar que a virtude de vosso tempo era a procura do esclarecimento intelectual. Entretanto, isso não se faz suficiente, quando relacionado exclusivamente à melhoria do conhecimento relativo ao aperfeiçoamento da vida material no planeta. Essa virtude, a qual os espíritos há um século se referiam, hoje precisa concentrar-se sobre o conhecimento espiritualizante. O instrumento mental de que o homem se tem utilizado com tanta avidez para consumir os frutos da vida perecível necessita agora ser usado, maciçamente, para orientá-lo relativamente à vida imortal. Entretanto, para aqueles que ainda se comprazem na procura do bem-estar físico, um esforço de procura árdua das percepções espirituais parece preço demasiadamente alto para ser pago em troca de valores que não reconhecem como válidos. Embora as mensagens consoladoras e de advertência facilmente assimilável tenham mais larga aceitação, cedo ou tarde o espírito em evolução precisará aprofundar-se nos simbolismos mais significativos da vida, tal como o homem que se alfabetiza, ao usufruir os benefícios da leitura cursiva, chega inevitavelmente à conclusão de que o que se sabe é pouco e um mundo novo se abrirá diante de seus olhos se desejar desbravá-lo através de novos e intensificados esforços. Pergunta: desse modo, vossas mensagens dirigem-se, de preferência, a uma certa faixa de leitores mais espiritualizados? Ramatiz: precisamos compreender que existe diferença bem marcante entre o ser espiritualizado e ser intelectualmente capaz de absorver mensagens pautadas pelo simbolismo hermético ou outro qualquer sistema abstrato de representação intelectual. Os espíritos que, por amadurecimento anterior, adquiriram condições de amar as verdades eternas, abriram suas potencialidades, como a flor sob o efeito da claridade de um novo dia. Cultos ou não, onde encarnarem verão com olhos de ver as verdades eternas e a elas dedicarão suas melhores energias, sob a forma de estudo e de realização interna, com repercussões inevitáveis, autênticos transbordamentos de seu aprimoramento vivencial profundo. Para eles não haverá esforço que se apresente demasiadamente intenso na ânsia de buscar os ecos das verdades internamente pressentidas. Hajam ou não recebido, na presente encarnação, a cultura oficial,
subirão gradativamente a colina íngreme do aprendizado espiritual e, na leitura dos mais singelos textos de origem espiritualizante, reconhecerão a verdade que se reflete, mesmo que tenuamente, em seus raios fertilizantes. São reconhecidos pelo intenso desejo de aperfeiçoamento, seja na ação, seja na pesquisa incansável de novos rumos de realização benfeitora. Adquiriram aquela percepção íntima que os faz invencíveis diante dos obstáculos, sejam de que espécie forem,